agora sobre Rodrigo Muniz, atacante de 22 anos de idade, um dos mais antigos sonhos do Atlético Mineiro. Nesse sábado, o pessoal da Rádio Itatiaia trouxe a informação de que o Muniz tem negociações avançadas para voltar ao Galo. Confesso que me chamou bastante atenção, até porque a Itatiaia tem do seu dono o principal acionista do Galo. Trata-se do Rubens Menin, que é dono da Itatiaia e tem ao lado do seu filho 75% das ações do Galo. A informação que vem da Itatiaia é de que as negociações estão avançadas e apesar de o Atlético negar, a transferência pode acontecer no fim desse ano. Vale a lembrança de que na última janela de transferências o Atlético chegou a oferecer 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. A pedida do Fulham era de 8 milhões de euros. Já havia contado para vocês alguns dias atrás que a chance de o Muniz voltar era muito pequena. Depois que a Itatiaia publicou essa informação, fui buscar mais detalhes e a frase foi a seguinte, abre aspas, pode esquecer por agora. O Rodrigo Muniz não volta nessa janela de transferências do fim do nosso ano, na metade da temporada no futebol inglês. O jogador de 22 anos de idade está se recuperando de uma lesão, está praticamente pronto, não joga desde 4 de novembro. Na atual temporada são 8 jogos, 1 gol e nenhuma assistência. Então a Itatiaia dizendo que está muito perto, uma fonte minha do Galo assegurando que não vem em hipótese alguma nessa janela de transferências. E se eu estivesse ainda na Itatiaia e fizesse esse vídeo aqui que vou fazer agora, tratando desse assunto que vou tratar agora, seguramente alguém diria, amansado, tá rezando na cartilha dos Menin, porque eles são donos da rádio. Então fico muito à vontade, porque eu estou agora no meu estúdio, dentro da minha casa, para falar isso que eu vou dizer para vocês agora. O Atlético foi para a última rodada do Campeonato Brasileiro e uma trozoba para o Bahia. E eu teci críticas pesadas ao jogo, à postura do time e ao resultado. Eu não analisei a campanha, porque se eu analisar a campanha do Atlético, só um ganha, né? Óbvio. Mas se eu analisar a campanha do Atlético no Brasileiro, seguramente eu tenho mais a elogiar do que a criticar, muito mais a elogiar. Mas eu critiquei muito o jogo, a postura, a desmobilização, a postura inerte do time, passiva do time, panda em campo e tomou um pau do Bahia, que quando começou o jogo o Bahia estava na zona de rebaixamento. E aí o Atlético tomou um pau do Bahia, só que ainda assim ficou no G4, porque contou com tropeços de Flamengo e Botafogo, né? Então, teci críticas pesadas na segunda-feira, e seguramente não foi só por isso que eu recebi, mas outros colegas receberam também uma mensagem, que eu até imagino quem tenha feito lá no Atlético, quem tem redigido lá no Atlético, e recebi aqui do próprio presidente Sérgio Coelho. Everton, veja nosso ano. 2 pontos. Ver o copo meio cheio. Estamos entre os top 3 do Brasileirão. Correto. Temos o artilheiro e o terceiro artilheiro do Brasileirão. Correto. Temos a defesa menos vazada do Brasileirão. Correto. Fomos campeões no retorno do Brasileirão. Correto? Não levanta a taça, né? Mas poderia ter levantado. E por causa do turno não levantou, mas está correta a informação. Fomos tetra do Mineiro. Tá bom, mas é verdade. Reconhecemos o título de 37. Se outros clubes têm títulos de fax, por que o Atlético não pode ter? Deixamos o time bem engrenado para o próximo ano, principalmente se vier os reforços que queremos, mas também se mantiver o Rodrigo Caetano, o Hulk, né? Mas é uma verdade que disseram aqui. Fizemos a SAF. Esse ponto aqui eu quero falar. Porque é o seguinte, eu estou discutindo o futebol do Atlético depois da SAF, mas não só, depois da assinatura dos documentos, mas desde a chegada dos R's ao Atlético, estou falando de futebol, tá? Futebol. Desde a chegada dos R's no Atlético, não tinha assinado a SAF, mas os processos eram como os de hoje, como SAF. Eles trabalham a administração desde a chegada como SAF. E é disparada entre os grandes clubes do Brasil, os que se tornaram SAF, mas é disparada daqui até a Macedônia, a melhor SAF do país. Indiscutivelmente. Gente, eu estou falando de futebol. Eu estou falando de campo e bola. Disparada a melhor SAF do Brasil. Vamos lá, seguindo. A associação tem 0 de dívida. Além disso aqui, ser uma informação importante, porque no caso do Atlético, o presidente da associação, ele não é
tão simplesmente um Zé Ninguém. Ele tem 25% para administrar e uma associação sem dívida. Isso é verdade e é muito importante que a associação não tenha dívida. Do Atlético não tem. Então você tem uma associação que que é robusta e permanecerá robusta caso eles continuem administrando como estão. É uma verdade. Inauguramos a arena. Gente, o atleticano que não se orgulha de tudo isso que aconteceu, de 20 para cá, ele tá morto por dentro. E o torcedor que agora ainda tem a oportunidade de bater no peito e dizer: meu clube tem um baita de um estádio, esse cara também já morreu ou nunca foi atleticano. É uma verdade isso aqui. Subimos 7 da base, que estarão no ano que vem, entre os 30 do nosso elenco principal. Subir e fazer jogar também, mas é uma verdade. Tivemos 6 atletas da base convocados para seleções brasileiras de base. É uma verdade e é uma conquista. Isso é muito importante porque o mercado adora jogador cada vez mais novo. Impulsionamos as ações do Instituto Galo em 3 vezes mais do que no ano passado. Relevante informação, trabalho social impecável e também agora ajudando ex-jogadores. Um exemplo, o próprio Cairo, precisando do Instituto Galo atuando. 2 jogadores com 61 gols no ano, isso só aconteceu uma vez na história do Atlético, que foi em 86 com Nunes e Everton, que não sou eu, é outro recorde. Sim, é uma verdade. Aí, embaixo, copo meio vazio, a derrota de ontem. Um forte abraço. Tudo isso que foi dito aqui é real, é uma verdade, tem que ser enaltecido. A torcida tem que ter muito orgulho, porque campo e bola não tem margem de comparação com nenhuma outra SAF. O Atlético hoje é um clube que começa a temporada aliás, já há muitos anos, né? Mas como eu tô fazendo meio que uma análise de campo e bola sobre resultados desde a chegada dos R's, nenhum outro clube conseguiu o que o Atlético conseguiu sendo SAF, tá? Então o Atlético hoje é um clube que a cada temporada entra como favorito e isso é de fundamental importância, valoriza a marca, elenco e aí vem puxando um monte de outras coisas. Então, a passadinha de pano que eu vou dar é que tudo isso que foi divulgado, até pelo Rubens Menin, acho que o Rubens Menin tuitou isso aqui, né? A comunicação do Atlético redigiu e tal, mandou para um, para outro e tal, muita gente recebeu, e aí o Rubens Menin publicou isso aqui e ele não está errado, é uma verdade e a gente precisa reconhecer. Críticas sempre existirão, mas uma coisa que não pode existir, em hipótese alguma, é crítica desonesta, injusta. Ou elogio desonesto, injusto, ou que funciona com base, né, naquela inflada que vem do clube. Comigo não pega, mas essa mensagem que foi divulgada, as informações que estão, exatamente, o conteúdo dessa mensagem que recebi, procede demais. E o atleticano que não se orgulha, de fato, ou já morreu por dentro, ou nunca foi atleticano. Estou me referindo a resultados de campo. Thiago Fernandes, para saber. Thiago, eu continuo acreditando que o Atlético está negociando com o Scarpa. Mas você é o monopólio da informação. Se ele disser para mim que acabou, que não tem nada, eu vou passar a acreditar em você. A gente já chegou a dizer isso, né? Porque o próprio Atlético chegou a anunciar isso. O próprio Atlético chegou a afirmar que teria desistido do Gustavo Scarpa. A questão é, o Galo não desistiu ainda do Gustavo Scarpa. Existem conversas, o Atlético chegou a entrar em contato novamente com o staff do jogador, pedindo a prioridade em caso de volta ao Brasil. O Scarpa tem contrato com o Olympiacos de empréstimo até julho de 2024, contrato com o Nottingham Forest da Inglaterra até julho de 2026 e, a princípio, o jogador não gostaria de retornar ao Brasil. Só que já existe uma conversa do Atlético com o Gustavo Scarpa, com o staff do jogador, para que, em caso de retorno ao país, antes deste término do contrato de empréstimo com o Olympiacos, para que o Atlético tenha esta prioridade. Então, o Galo segue interessado, sim, no Gustavo Scarpa, viu, HG? A negociação não está como já esteve lá atrás, por volta de novembro, mas existe nesse momento uma conversa, sim, em que o Atlético tenta convencer o Gustavo Scarpa a voltar ao país. E aí, caso consiga convencê-lo, apresentará uma proposta na casa de 4 milhões de euros pela aquisição do jogador ao Nottingham Forest, que é o clube que detém os direitos do Atlético. Eu quero saber do Rodrigo Muniz, mas antes, só um recado aqui pro pessoal do Atlético. Eu sei que vocês têm aí outras prioridades. A principal delas é a manutenção ou não do Rodrigo Caetano, né? Que ninguém sabe.
Eu falei agora há pouco, recebi algumas informações que até o final de semana haverá decisão. Aí eu perguntei, mas o que pega? Bom, o que pega é o orçamento. O que pega são as garantias que eu preciso para seguir trabalhando. Então, é esperar para ver. Então, só no final de semana a decisão. Lembrando que todo mundo sabe que a partir de 1º de janeiro não tem multa rescisória para a saída do Rodrigo Caetano. Agora, o que eu recebo de informação de São Paulo, de uma fonte do Corinthians, gente, não precisa ser muito, né, achar que isso aqui é invenção ou ondinha, não, porque tem gente que trabalha comigo na Band que tem relação fortíssima dentro do Corinthians, principalmente com essa direção, com essa nova direção, que diz que as garantias de orçamento são maiores que a do Atlético, que os salários oferecidos ao Rodrigo Caetano são maiores, bem maiores que os salários que ele tem no Atlético. Agora, o Rodrigo Caetano precisa pensar que lá vai ser uma reformulação pesadíssima, e o torcedor que já passou por tudo que o Corinthians passou esse ano, com essa renovação, gente, você informou, o Renato Augusto fechou com o Fluminense, o Cássio oferecido ao Grêmio, vão a Juliano, Paulinho, um monte de jogadores. O Paulinho renova por 6 meses por causa da lesão no joelho. O Paulinho não pode sair. 6 meses, não pode sair, mas também não pode jogar. Então, a renovação, o tal do choque de gestão me preocupa, porque a última vez que eu ouvi isso, eu vi que não funcionou. Então eu não sei, eu estou preocupado. Agora, o Atlético precisa resolver com o Rodrigo Caetano, vai ficar ou vai sair, focar intensamente no Scarpa. Esquece todas as outras posições, foca no Scarpa, porque aí vai ser talvez das maiores contratações do futebol brasileiro. Então, sobre essa questão do Rodrigo Caetano, ela é muito importante ser resolvida o mais rápido possível. Só final de semana. Porque ela passa totalmente pelo planejamento do Atlético. Quando a gente vê essas duas notícias voltando à tona, o caso do Scarpa, o caso do Rodrigo Muniz, tudo isso também está passando pela permanência do Rodrigo. O Rodrigo vai pensar o que o Atlético vai disputar na próxima temporada? Quanto eu vou poder trabalhar para pegar e reforçar essa equipe? Uma equipe que já é boa. Os jogadores principais vão permanecer? O Hulk vai continuar para a temporada 2024? O Paulinho vai continuar para a temporada 2024? Tudo isso passa por esse momento de negociação do Rodrigo Caetano. Ele quer deslumbrar também a possibilidade de ser protagonista na temporada, de lutar por tudo, de lutar por grandes títulos. Aí eu pergunto, como vai ser no Corinthians? O Corinthians vai fazer uma reformulação total. O presidente, lembro de novo, né? A nossa audiência é rotativa. O presidente do Corinthians já afirmou que é de 12 a 14 novas contratações. Quanto tempo esse time vai pegar o encaixe ideal? O que o Corinthians vai lutar na próxima temporada? Então tudo isso também o Rodrigo tem que colocar na mesa, pensar, fazer a listinha dos prós e dos contras. O que ele vai ganhar em ir para o Corinthians? Projeção, isso eu já garanto. Sabe uma informação que eu obtive, que chegou agora? Sim. Que o que pode pesar para a permanência do Rodrigo Caetano é um pedido da esposa de continuar aqui e não ir para São Paulo. Deixa eu te falar um negócio. Onda de violência preocupa. Então, foi um homem inteligente. Não, então peraí. Onda de violência preocupa em São Paulo. Fala, irmão. Em São Paulo. Aqui existe uma certa segurança maior do que São Paulo. O país está violento? Tá. Mas São Paulo é um caos. É muito, muito perigoso. Não tem... se eu morar num bairro nobre, eu não vou correr esse risco. Vai correr risco. Vai correr risco. Belo Horizonte tem uma segurança maior. Então, isso aí também vai pesar. É o tal da listinha, HG. Fazer a listinha dos prós e dos contras. E é claro que o Atlético também, o grupo gestor do Atlético, da SAF do Atlético, tem que valorizar o Rodrigo de forma salarial. Tem sim. Ele tem que ser bem pago, bem remunerado, como ele é um dos maiores gestores de futebol do país. O Rodrigo hoje, ele está no top 3, pelo menos é a minha opinião. Então que o Atlético pese tudo que ele representa hoje para o futebol do Atlético e pela continuidade. Porque isso também é valioso. Eu acho que o Rodrigo não sai. Pois é. Eu acho mesmo. O que eu recebi aqui de informação que chegou agora é o seguinte, pessoal. Só para te ajudar aí. Sintonizar. A esposa e os filhos querem permanecer aqui. Eu acho que ele não sai. Eu não saio, eu não faço nenhum movimento na minha vida se a minha esposa falar, não tô com você não. Eu falo, então vamos ficar quietos, porque é ela que manda na minha vida. E vamos lembrar de um outro caso envolvendo a esposa, o Nacho. O Nacho não fica em Belo Horizonte porque a esposa que estava grávida
queria estar do lado dos familiares, de uma rede familiar melhor para ter um O filho Gil em Buenos Aires. Bartolomeu,